Eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu quero passar para vocês a empolgação que eu tenho com o tema e, inclusive, o conhecimento, parte do conhecimento também que eu venho adquirindo ao longo desse tempo. O meu primeiro contato com esse conceito de serviço, escritório virtual, ele se deu por volta de 98. Primeiro, como é que surge realmente esse conceito de escritório virtual? Na década de 90, começa um conceito de trabalhar na sua própria casa, né? O home office. As pessoas, em vez de estar trabalhando numa empresa que contrata seu serviço, diante não só do home office, como também da evolução da telefonia móvel e da tecnologia da informação, as pessoas começam realmente a desempenhar suas atividades a partir de casa. As atividades que até então eram praticadas no contratante, aí disse, não preciso ir me deslocar até lá para desenvolver. Eu desenvolvo em casa, realizo, emito o relatório e minha tarefa está cumprida. Diante disso, algumas empresas de consultoria perceberam que não precisavam de um escritório exclusivo para funcionar. Agora nós temos um problema. Eu não preciso, mas a legislação obriga que eu tenha um endereço físico para funcionar a minha empresa. E como fazer? E aí entra várias outras questões que a gente vai conviver. Antes dessas questões, vamos pintar um pouco o cenário, né? O cenário mundial. Como ele estava? As empresas com endereços físicos permanentes, né? Como ainda existe hoje, na maior parte, só que nesse período só existia esse tipo de empresa. Empresas com endereços físicos permanentes, né? Principalmente antes do advento da internet. As equipes de trabalho com horário fixo, entre as 8 horas, sai 12 horas para almoçar, volta 14 horas, sai 18 horas. Outro conceito, e que esse é muito difícil de quebrar, a infraestrutura própria. Quando a gente quer montar uma empresa, a gente quer montar a empresa e quer mostrar para a comunidade que nós temos uma empresa. E uma empresa, sem um letreiro na frente, que você possa passar e dizer, ali é uma empresa. Dentro desse cenário, tem um fator muito importante, que é a questão, aliado a esses itens, empresas com endereços físicos permanentes, equipe de trabalho, infraestrutura própria, tudo isso envolve custos, né? O custo com a infraestrutura é alto, o custo para você manter uma equipe naquele padrão de horário é alto, o custo para você ter um endereço físico permanente é alto, né? E que torna também o processo muito lento e muito burocrático. Muito lento por quê? Porque você tem que se deslocar da sua casa até a sede da sua empresa para você realizar a tarefa, depois você volta, você pode deslocar para um terceiro local e etc. Né? Nós estamos falando de uma situação onde não existia o avanço da tecnologia, onde não existia a telefonia móvel, internet, né? e outros acessos. Quem fez a administração aprendeu que uma organização obrigatoriamente era composta desses 4 elementos, né? Processos, toda empresa precisa de processos, são aquele passo a passo na execução de cada uma de suas tarefas. Pessoas, né? As pessoas que vão realizar esses processos, que vão estar atuando, a tecnologia, né? A forma de como conviver, como lidar com as informações,
e uma estrutura, né? Essa estrutura é a estrutura física, um local onde ela exista. Não se concebia até então o conceito de uma empresa que não tivesse uma sede, né? Isso não existia. E aí se quebra um paradigma. Chega um momento que diz assim, ó, a empresa pode não precisar de sede. Ela em processo, tudo bem. Ela é necessário que tenha pessoas, tudo bem. Ela deve ter tecnologia, mas estrutura física ela pode não ter. Isso, claro, que passa uma revolução na cabeça das pessoas, né? E que, veja só, isso aí surge em 92. Nós estamos em 2013, já entrando em 2014. E a maior parte da população não consegue entender como uma empresa que não tem uma sede física possa existir, né? Depois de tanto tempo de se estar atuando com esse conceito. Eu fiz aqui uma linha do tempo para que a gente possa acompanhar a evolução do escritório virtual. Nós colocamos aqui 94, porque 94 é quando os primeiros escritórios virtuais chegam ao Brasil. Mas antes de 94, no Vale do Silício e na Inglaterra, principalmente no Vale do Silício, já existiam empresas que se instalavam em galpões junto com outras por questões econômicas para dividir o seu espaço, para melhorar o seu network, né? E assim conduzir os seus negócios de forma econômica. Foi assim que começou a Apple, o Google, vocês sabem, começou numa garagem também, né? Então, muitas das grandes empresas que a gente conhece hoje nasceram numa garagem. E essa garagem quebra todo esse paradigma que a gente tinha até então de empresas. E o que facilita o surgimento desse conceito de escritório virtual. Aí, em 94, chegam dos Estados Unidos, lembrando que 94 2 anos depois da abertura do mercado por Fernando Collor, não é isso? Começa com intensidade o comércio do Brasil com outros países. E as empresas americanas, claro que não são bobas nem nada, elas querem trazer as suas filiais para o Brasil, mas não querem fazer altos investimentos. E como não querem fazer altos investimentos, o que é que fazem? Instalam escritórios virtuais. Aí elas vêm com a HQ, um grande escritório virtual que tem em todo mundo. A Postnet também, na época, funcionava como escritório virtual, hoje mais não. Hoje a Postnet é uma empresa que presta serviço de escritório. Ela faz tipo a casa da cópia aqui. Ela fornece cópia, ela fornece post-it, vende pequenos materiais de escritórios, tira fotografia 3x4. Aqui não tem Postnet, me parece, mas em Recife tem, em Salvador tem. Assim, é uma franquia americana, né? E que mudou de função. Saiu de escritório virtual para ser uma loja para escritórios. E a Mailbox, essa Mailbox também é uma empresa que fornece caixas postais para empresas. Caixas postais que são endereços comerciais para aquelas empresas que não precisam de uma sede. Então, 94 foi esse pulo. O brasileiro, ele gosta de novidade, né? Parte dos brasileiros gostam de novidades. Percebeu que existia uma tendência de evolução de mercado nisso aí e começou a copiar a ideia das franquias. E aí, em 95, começam a surgir os escritórios virtuais nacionais. Em 96, veja só, logo 2 anos depois, né, que é trazido os escritórios dos Estados Unidos, é criada a Associação Nacional
de centros de negócios e escritórios virtuais. Que essa associação nasceu justamente de agregar todos os escritórios virtuais do país e poder reivindicar, junto ao governo federal, a sua legalidade, porque até então, duas empresas no mesmo endereço não podia, né? E como não pode, muitas cidades do Brasil ainda não podem. Mas vamos para frente. Em 2001, diante das negociações da ANCN com o IBGE, aí eles lançam um CNAE, né, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, exclusivo para a atividade de escritório virtual. Aí eles chamam Serviços Combinados de Apoio Administrativo e Escritório Virtual. Aí pronto, agora o governo federal já reconhece a nossa atividade. Nós não estamos na ilegalidade, né? Existe de fato, só falta convencer a população de que é viável, né, esse empreendimento. E em 2003, Sergipe tem o seu primeiro escritório virtual, né, já em setembro de 2003, que foi inaugurado, 2 anos depois que é criado realmente o CNAE. Em 2004, aqui em Aracaju, a primeira grande empresa utiliza o serviço de escritório virtual, que é a Claro. Coincidiu a inauguração do primeiro escritório virtual, que é a Portal, com a chegada da Claro. E a Claro não tinha onde funcionar porque não tinha alugado o imóvel. E é para isso também que serve o escritório virtual, para a utilização do espaço temporário. Aí já se tem a estrutura, então a Claro contratou o serviço do escritório virtual e passou a ocupar 3 salas já mobiliada, equipada, com toda a sua equipe, até alugar o prédio, fazer reforma no prédio e se mudar definitivamente. Em 2009, depois de algumas idas e vindas à prefeitura e alguns debates com fiscais, a prefeitura de Aracaju regulamenta o funcionamento de escritórios virtuais aqui. E, em relação ao Brasil, a prefeitura de Aracaju passa a ser uma das primeiras que regulamenta a atividade. São Paulo, até hoje, não regulamentou. Rio de Janeiro, até hoje, não regulamentou. Recife tem uma legislação mais ou menos regulamentadora, mas que não é tão clara quanto a daqui. Natal acabou de editar uma legislação. Salvador estava para sair essa legislação no final da gestão do prefeito anterior, mas como demorou muito a sair, mudou de prefeito e aí ficou sem essa legislação. Porque quem define isso é o município, né? A questão do alvará de localização das prefeituras. Mas isso, sempre em todas as reuniões da Associação Nacional de Escritórios Virtuais, esses assuntos são debatidos. Em 2011, a Aracaju serve de sede de uma reunião nacional da Associação Nacional de Escritórios Virtuais. E em 2012, a ANCNEB, que é a associação, cria uma delegacia regional para o Norte e Nordeste de escritórios virtuais e que é sediada aqui em Aracaju, na Portal, que é o nosso escritório virtual. Para quem serve, qualquer empresa pode se instalar no escritório virtual. Assim, claro que algumas atividades não podem ser exercidas no escritório virtual. Se discute algumas e outras a prefeitura realmente é muito exigente. Isso aí está muito aberto. Nisso aí, a nossa lei não define quais atividades que podem funcionar ou não, certo? Fica ainda a critério da fiscalização e do bom senso de cada um. Só que esse bom senso vai depender da análise do ponto de vista de cada fiscal. Em Salvador,
a proposta de lei que tem lá, ele elenca cerca de 500 atividades. Cerca de 500 atividades, mais ou menos, que pode funcionar no escritório virtual. Aqui em Aracaju não define essas atividades. Por um lado é bom, por outro lado é ruim, né? Primeiro, o novo empreendedor, aquele que está lançando o seu empreendimento e que não precisa de um espaço profissional. Tem empreendimentos que não precisa funcionar no espaço exclusivo. Serve também como alternativa para quem precisa de infraestrutura e manutenção de escritório, mas não querem ou não podem investir nesses itens. Eu preciso do escritório, mas não preciso de todos os dias da semana. Eu não preciso de todas as horas dos dias. Então eu contrato escritório virtual, que eu só vou pagar pelo tempo que eu utilizar, né? Essa é a ideia do escritório virtual. Empresas que necessitam de escritório temporário, como foi citado o exemplo da Claro. Ela precisava de um escritório durante um período X, né, de 6 meses. Nesse período ela utilizou, depois não. E ela recebe o escritório todo pronto e equipado. Nós temos escritórios em Porto Alegre associados que, quando o Banco do Brasil está em greve, eles contratam 10, 20 salas e pega toda a seu pessoal que está na área interditada pela greve e leva para os escritórios virtuais. E eles continuam desenvolvendo as atividades normalmente. Serve também para profissionais autônomos, cujos contratantes exigem a constituição de uma pessoa jurídica. E quem são esses personagens, né? Quem são esses profissionais autônomos? Hoje, quem presta serviço à Petrobras, engenheiros de todas as áreas, eletricista, civil e outros, prestadores de serviço de técnico, soldadores, ela não contrata a pessoa para não criar vínculo empregatício. O que é que ela faz? Aí só constitui a empresa que a gente lhe contrata. Então, aí normalmente o profissional se associa à esposa, cria uma pessoa jurídica e aí vai alugar um prédio, uma sala só para montar sua empresa, uma vez que ele vai prestar o serviço na Petrobras? Não, né? Aí ele vai e instala o escritório dele, a sede da empresa dele, no escritório virtual, com custo muito reduzido. E também serve para empreendedores individuais, né? Que é uma classe de empresas, né? Que está surgindo agora, né? Tem 2 anos mais ou menos que foi criada essa figura do empreendedor individual, e que em alguns casos a prefeitura não permite que se estabeleça no seu endereço, né? Aí, para esses casos, aí o escritório virtual é a saída. Aí se estabelece e a prefeitura entende como legal, porque é uma sede administrativa. É para isso que o escritório virtual existe, justamente para fornecer esse apoio para o cliente. Então, aqui tem alguns dos nossos públicos-alvos. Dentre esses públicos, esses tipos de empresa, aqui a gente tem aqui empreendedores de micro e pequenas empresas, mas necessariamente não tem que ser pequenas empresas. Existem empresas de 2.000 funcionários que funcionam no escritório virtual. Exemplo, operadora de cartão de crédito, certo? Tem uma agência em Sergipe. A agência de Sergipe serve apenas para coletar de todas as lojas a documentação e encaminhar para a sede. É um serviço de recepção e remessa de malote, só, basicamente, né? Então, estabelece a sede aqui e contrata esse serviço, e o escritório virtual passa a prestar esse tipo de serviço. Empresa de navegação. Uma empresa de navegação, ela está circulando aqui no litoral brasileiro, ela vai instalar no navio, a sua empresa não pode, né? Tem que estar no endereço físico. E aí,
instala no escritório virtual. Agora, tem algumas situações engraçadas, como, por exemplo, uma empresa de navegação suíça que funcionava no nosso escritório. Em um determinado dia, eu estou na recepção, aí chega uma carreta com um container. Aí, é aqui que funciona a empresa X? Aí, onde é que eu posso deixar esse container? Opa, só um minuto. Aí a gente ligou para a sede, porque a responsável era do consulado da Suíça. A gente ligou para o consulado da Suíça em São Paulo. Aí só, estamos com um container aqui, o que é que eu faço com ele? Aí só, eita, foi para aí? Não, é para ser entregue no porto. Aí tá, olha, no porto. Aí ele foi e entregou no porto. Tem essas situações. Assim, e o que traz de vantagem uma empresa funcionar em um escritório virtual? O primeiro, né? A primeira vantagem, a vantagem muito importante, redução de custos. Quando a empresa se instala no escritório virtual, ela pode reduzir em até 90% dos seus custos fixos. E quando a gente fala em 90%, são 90% mesmo, não é propaganda enganosa, não. Né? Na matemática, realmente. Teve um rapaz, Fábio Jaciuc, que fez realmente esses cálculos para mim e colocou as palavrinhas em termos de taxa num videozinho que vocês podem ver no canal da Portal EV. Se você fizer o levantamento dos custos fixos da empresa, do escritório, aluguel de sala, energia, telefone, internet, funcionário, serviço de limpeza, IPTU, quando você faz esse levantamento, você não gasta menos do que R$2.000 por mês. Não gasta. Ponto. Né? E se você não gasta menos de R$2.000, para quê? Para você sair do escritório, vai lá, fica o dia todo no seu cliente, fazendo o seu serviço, ou fica na rua, se for um advogado, fica no fórum, fica no Palácio da Justiça, em outros locais, e no escritório fica quem? Sua funcionária no Facebook, né, no Skype, fazendo outras coisas, porque só aguardando receber uma ligação para atender. Né? Então, um custo muito alto para um benefício muito pequeno. E daí esse custo ser muito alto. E se você não precisa ter esse custo, se você não tem essa demanda, por que não funcionar no escritório virtual? Entre as vantagens, o escritório virtual é um escritório que já está pronto. Você que abriu a empresa, hoje, o seu escritório está ali pronto, é só cuidar da parte documental. Vai lá, pega o seu RG, seu CPF, seu comprovante de residência, vai no contador, faz seu contrato social, leva na prefeitura. Qual o seu endereço? Rua Nestor Sampaio 140, ali, pronto, ok. Já fez o contrato com o escritório virtual com antecedência. Então, no dia, 2 dias depois, 3 dias depois, você já pode estar com sua empresa instalada, porque você não vai se preocupar com reforma, com instalação elétrica, com instalação hidráulica. Não tem nada disso. O escritório está pronto. Uma vantagem, né? Essa agilidade, essa rapidez. Pagamentos apenas pelo serviço que você utilizar. Você pode pagar uma pequena taxa mensal, uma taxa obrigatória para ter o direito a ter o seu domicílio empresarial e utilizar nos seus cartões de visita, meu endereço fica ali naquele escritório. Qualquer cliente, qualquer fornecedor sabe onde ele procurar. Ele não vai na sua casa bater na sua porta. Opa, Flávio está aí. Aí não, ele vai no escritório virtual, que é o endereço da sua empresa. Vai chegar lá e diz, Flávio está aí, né? Aí, não, ele não está. Quer deixar algum recado? Anota o recado e passa de imediato para o e-mail de Flávio. Certo? Aí funciona assim. Pagamento apenas pelo tempo que utilizar o escritório. Se tem um recado,
Se manda um e-mail, paga o e-mail. Se tem uma digitalização, paga a digitalização. Você não tem que comprar uma impressora que digitalize com qualidade só para usar uma vez. Você vai comprar, vai pagar somente a vez que digitalizar. Se você precisa de reunir com seus funcionários e seus clientes somente 2 horas por mês, para que você vai imobilizar uma sala durante o mês inteiro? Perde sentido, né? Então, mais outro fator de economia. Agilidade na abertura de empresas, como eu já falei. Endereço de prestígio. Normalmente, os escritórios virtuais procuram se instalar em locais legais, né? Que valorizam o negócio do cliente. Isso é importante no momento que vocês escolhem o escritório virtual. Observar a estrutura do escritório, observar se o prédio é próprio, não sei a quem não, porque por muitas vezes você está instalando sua empresa, e se daqui a pouco cancela o contrato de locação, como é que fica? Aí, não, eu tenho que mudar a minha empresa de endereço, vou para outro lugar, e aí complica. Existe uma oportunidade de aumentar a rede de contatos, porque no momento que você está no escritório virtual, alguns escritórios virtuais, não são todos, eles promovem encontro de clientes, justamente para aproximar e para que um divulgue o seu serviço para o outro. A gente lançou isso aqui em Aracaju e Brasília já está fazendo, Sorocaba já está fazendo, Belo Horizonte também já fez. Gasto zero com investimento inicial. Para você se instalar no escritório virtual, você precisa comprar computador, precisa comprar mesa, cadeira, aparelho telefônico para botar em cima da mesa. Não precisa, né? Então não vai comprar nada porque o seu escritório já está pronto. Liberdade das tarefas administrativas. Você pode ficar isento de toda e qualquer atividade administrativa. Todo serviço de apoio, você transfere a responsabilidade para o escritório virtual. Você fica só focado. Se eu sou um personal trainer e eu trabalho numa academia e minha academia está no escritório virtual, eu vou focar somente nas minhas atividades de educação física. Eu não vou me preocupar com contas a pagar, com contas a receber, que isso aí pode deixar muito bem com o escritório virtual. Dentro do processo de escolha do escritório virtual, aí, além, né, do que a gente falou, da localização, onde é que ele está realmente, para verificar se é um local que é compatível com o tipo de cliente que você tem, é necessário e imprescindível observar se ele tem uma estrutura para receber pessoas. Óbvio. O escritório virtual não é virtual o escritório. O virtual é o cliente dele que é virtual. Assim, é por isso que ele é virtual. Porque as empresas que estão lá não estão presentes. Então, existem, mas ele está fora do ambiente do escritório. Aí, a partir daí, é que se dá esse conceito de escritório virtual. Porque algumas pessoas dizem, não, o seu escritório é virtual, então ele não existe. Aí, não, existe, é um escritório virtual, porque agrega, né, empresas virtuais, né, empresas que não precisam de um espaço físico em tempo integral para funcionar. E pasmem, existem escritórios virtuais que não tem recepção de pessoas, não tem um ambiente para recepção de pessoas. Tem algumas, assim, todo segmento tem os bons e os não tão bons, né? Assim, cabe realmente ao público, à clientela, selecionar o que é mais adequado para mim. Tem algumas pessoas que se influenciam tanto pelo baixo custo, né, pela redução do que vai pagar, que esquece alguns detalhes, como experiência no segmento, como as obrigatoriedades legais, né? E se dirige para qualquer, desculpe o termo, espelunca,
né? Entendendo ser ali o local onde vai aportar a sua empresa. Ah, eu não vou lá mesmo, não preciso, eu só quero uma empresa só para ter um endereço. Não quero mais nada não, só para ter um endereço e pronto. E seu cliente nunca vai saber onde é o endereço da empresa? Você sempre vai dar o endereço da sua casa? Como aconteceu outra vez, um cliente meu, antes de ser cliente, ele passou lá, visitou, conheceu e depois disse que voltaria, mas ia estudar, ia planejar. 2 dias depois ele voltou, quero fazer um contrato. Aí disse, por quê? Porque ele tinha brigado com a mulher. Ele brigou com a mulher porque alguém ligou para casa, perguntou por ele, a mulher muito ciumenta, entendeu que estava perguntando por outros motivos e era chefe do setor de compras de uma empresa para fazer um pedido de compra. Aí ela atendeu ele de forma ríspida e agressiva. O que você quer com meu marido? Nunca mais ligue para cá. Óbvio que ela perdeu o cliente. Ele perdeu a cliente, né? Assim, essa empresa nunca mais comprou ele, porque até a imagem dele ficou distorcida. Mas, pô, se a esposa dele agiu dessa forma, é porque ele realmente não tem uma boa conduta. Aí, não, tem outros fornecedores, a gente prefere outros fornecedores. Aí, ou então, esse é um caso grave, mas às vezes, a representação, o escritório de representação, o cliente liga, atende o filhinho de 3 anos, papai tá, papai não tá, né? Não é profissional, né? Assim, é muito bonitinho criança, mas na hora certa, no lugar certo, né? Para um atendimento profissional, não, né? Tem até alguns programas de rádio que tem um locutor de rádio que eu já ouvi colocando a filhinha para fazer propaganda do programa dele, né? Eu achei interessante. Manter serviços de atendimento telefônico. Se é um escritório virtual, lá não existem várias empresas, tem que ter uma equipe para atender os telefones, né, que porventura existam. Possui ambiente adequado à execução de trabalhos e realização de reuniões por seus usuários. Ou seja, deve existir salas para quando você precisar fazer uma reunião, no seu contrato não tem nenhuma sala disponível, mas você quer. Naquele dia você quer fazer uma reunião, você vai pagar isso avulso, né? Mas tudo bem, nós temos que ter disponível esse espaço. Aí você liga, olha, eu preciso de uma sala para amanhã das 15 às 17 horas. Ok. É a obrigação do escritório virtual ter. Se o escritório virtual não tem esse espaço, não é um escritório virtual, né? Eu digo isso porque tem alguns escritórios de contabilidade que se fantasiam ou se chamam de escritório, nem se fantasia, né? Assim, se chama de escritório virtual sem nenhuma dessas estruturas, que é uma forma só de enganar o cliente. O cliente é desinformado, ele não sabe como funciona, ele não sabe as consequências que pode ter, né? Às vezes por falta de visão, e fica nessa situação. E quais são os serviços? Os serviços que são prestados no escritório virtual não daria para colocar todos aqui, porque tudo que o cliente precisar, a gente vai fornecer. Se for serviços de apoio administrativo, tipo, você vai ter uma reunião e nessa reunião vai ter uma pessoa que fala japonês e você precisa de alguém que traduza. Nós, do escritório virtual, nós temos a obrigação de providenciar esse tradutor ou essa tradutora para a sua reunião, para estar presente. Eu preciso fazer uma videoconferência com minha filial em Buenos Aires. A gente tem que promover os meios, a estrutura necessária para que você faça a sua videoconferência com a sua filial de Buenos Aires, né? Então, é dessa forma que funciona o escritório virtual. E observe que eu coloquei coisas que não estão relacionadas aqui, né? Recepcionista, obrigatório ter. Por motivos óbvios, né? Isso não precisa nem explicar. Office boy, também. Os clientes, tem clientes, inclusive, hoje
a gente já tinha um cliente que não era cliente residente, era só cliente de pagamento. A gente efetuava todos os pagamentos para ele. Era até pessoa física, certo? O nosso funcionário chegava lá, pegava todo o documento, tudo com cheque nominal ao favorecido. Óbvio que a gente não trabalha com dinheiro, por motivo de segurança, inclusive. Fazia os pagamentos, depois devolvia o comprovante para ele e tudo bem. Serviço de digitação, impressões, digitalização e cópias, como todo escritório, precisa ter essa estrutura. Locação de salas executivas equipadas, de reuniões ou eventos. Essas salas equipadas, o cliente é que vai dizer qual é o equipamento que ele precisa. Ele precisa de um notebook, ele precisa de uma TV para projetar uma imagem do notebook, porque pode ser que esteja numa reunião e queira mostrar numa TV, ou que precisa de um data show, precisa de uma sala de videoconferência. Ele é que vai dizer a estrutura e equipamento que precisa. Com telefone, sem telefone. O domicílio empresarial e fiscal. Aí, por que empresarial e fiscal? O domicílio fiscal é o direito de registrar nos órgãos públicos da empresa. O empresarial é o ponto de referência, né? Assim, eu quero utilizar o escritório virtual como meu ponto de referência. Aí coloca no seu cartão de visita, a sua empresa pode não estar registrada, aí é um problema seu com os órgãos públicos, certo? E o seu ponto de apoio passa a ser o escritório virtual. Recepção e envio de fax, e-mail, correspondências, recados e agendamentos. Encaminhamento de mensagens. Sempre que chega um recado, sempre que um cliente procura por um funcionário ou por um dono de uma das empresas, de imediato o funcionário já emite um e-mail informando que houve essa tentativa de contato. Atendimento telefônico personalizado. Esse atendimento telefônico personalizado precisa desse número de telefone exclusivo, que quando atende, o nosso pessoal de recepção, em vez de atender no nome da nossa empresa, atende em nome da sua empresa, porque a gente tem um sistema que identifica para qual empresa que ele ligou. E transferência de chamadas. Você está viajando, está em Atlanta, chega uma ligação para você, mas você deixou autorizado que toda ligação a gente passasse, a gente tem o seu número, a gente transfere a ligação para você onde você estiver. E você atende como se estivesse dentro das nossas instalações, certo? Desde que você informe qual é o telefone que você está, né? Para que a gente faça o siga-me. Ok, então, para finalizar, eu quero deixar esse recado para vocês, para que vocês não esqueçam, que sua empresa que tem que ser real, né? O escritório, ele pode ser virtual, mas é o escritório que pode ser virtual, a empresa não. A empresa tem que ser real. Mesmo que ela esteja instalada em um site, ela é real, né? Ela tem todos os processos, tem pessoas, tem tecnologia, né? Só não tem a infraestrutura, que fica por nossa conta. Ok, obrigado. Parabéns, Portal Escritório Virtual.